Amém, queridos? E nós estamos meditando nesse tempo nas parábolas de Jesus. E o nome da nossa série, você já sabe, é Um Passo de Cada Vez, aprendendo com as parábolas de Jesus. E tem sido um tempo maravilhoso, tem sido um tempo de crescimento, tem sido um tempo de fato surpreendente na presença do Senhor. E nós glorificamos a Deus porque Deus é bom. O tempo todo Deus é bom e tem nos ensinado segundo a sua palavra. E o texto que nós estamos meditando nesse tempo, hoje, desde ontem e hoje, é na parábola, e a gente usa o trecho dessa parábola porque ele está dentro de uma linda história que a gente chama a parábola dos dois devedores. E é quando Jesus usa essa parábola para convencer, ou melhor, para mostrar para Simão, um fariseu. Se Jesus estava na casa desse fariseu, Jesus havia sido convidado por Simão para ir à casa dele, para comer, para ter um tempo ali agradável, né? E então Jesus usa essa parábola justamente para chamar a atenção de Simão, porque Simão estava questionando ali Jesus, e ele ainda diz assim: se ele de fato fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está lavando os seus pés. Mas vamos ler então essa passagem que está no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, Lucas 7, a partir do versículo 36. Vamos ler todo esse trecho e depois vamos usar uma parte desse trecho para tirarmos uma breve meditação no dia de hoje. Lucas 7,36 diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela já lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Que passagem linda, que passagem tremenda, e que trecho, e que texto que nos traz muitas lições. E como nós estamos meditando na parábola que Jesus contou diante dessa história, a parábola dos dois devedores, 2 pessoas deviam para um credor. Um devia 500 denários, outro devia 50. Né? Aquelas 2 pessoas tinham uma dívida impagável, uma dívida que não conseguiam pagar. E aquele credor perdoou a ambos. As 2 pessoas foram perdoadas, as 2 pessoas tiveram a sua dívida rasgada definitivamente. E a pergunta de Jesus para Simão é: quem porventura amou mais o seu credor nessa situação? E Simão respondeu: suponho aquele que teve a dívida maior perdoada. E Jesus falou: você disse bem. Queridos, quando a gente olha para dentro da gente
e a gente começa a comparar a nossa caminhada com outras pessoas, algumas vezes a gente tende a ser um pouco religioso, algumas vezes a gente tende a ser um pouco fariseu e agir com esses critérios. A gente olha para alguém e fala assim, graças a Deus, eu não vivo nessa situação. Se você passa pela rua e você vê ali um mendigo, você vê ali, né, uma pessoa em situação de rua, você pode chegar a pensar, claro, olha, graças a Deus, né, eu tenho uma casa, graças a Deus eu tenho um lar, graças a Deus eu não sou viciado como aquela pessoa é, graças a Deus o meu estilo de vida é diferente. Será que isso nos faz diferente de fato daquela pessoa que nós estamos julgando, que nós estamos considerando em um certo nível, né, diferente da gente pela nossa situação, pela nossa condição social, ou até pela nossa fé, pela nossa caminhada, né? Muitas vezes você pode passar por uma casa, um bar, um lugar e você vê ali as pessoas bebendo, as pessoas vivendo ali e você fala assim, graças a Deus, Jesus me salvou dessa vida, aí só pecador, graças a Deus. E a gente costuma a fazer uma comparação olhando para as pessoas que estão no mundo com aquilo que nós acreditamos que somos e que onde nós estamos em Cristo Jesus. É claro que você sabe onde você está em Cristo Jesus e nós temos que ter essa firmeza. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou um filho amado do Pai. Eu sei que eu sou justificado pela graça. Eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tomo posse dessas coisas. Mas isso não pode ser um parâmetro para que eu olhe para outra pessoa, para que eu tenha algum tipo de diferença com outra pessoa e que eu possa excluir essa pessoa do meu rol, ou que eu possa dizer, essa pessoa aí, tem nada a ver comigo, porque eu sou um santo e ela é uma pecadora. E talvez foi esse julgamento que Simão fez, olhando para aquela pecadora. E a Bíblia, como eu disse ontem, a Bíblia ela reforça que era uma pecadora. A Bíblia reforça que era alguém que vivia na prática do pecado. Mas espera aí, será que só havia aquela mulher ali na prática do pecado? Será que só ela era pecadora ali naquela sala? Será que diante de todos os convidados, diante do próprio anfitrião Simão que estava ali, será que a única pecadora que estava ali era aquela mulher? Quando Jesus teve uma oportunidade também de encontrar com uma outra pecadora, e era uma mulher adúltera, e ela foi pega em flagrante adultério, e foi levada ali pelos judeus, né, e diz assim, olha, e eles apresentaram aquela mulher para Jesus e disse, olha, a lei manda apedrejar essa mulher aqui, porque ela foi pega em flagrante adultério. E o que Jesus responde para aquelas pessoas? Fala assim, bom, ok, quem não tem pecado, atire então a primeira pedra. Ou seja, quem não tem pecado, siga a lei. Vai lá, atire a pedra, mate essa mulher, porque a lei manda matar quem for pego em adultério, manda apedrejar. E a Bíblia diz que um a um, do mais velho ao mais moço, todos se retiraram e ninguém teve coragem de atirar uma pedra naquela mulher. E no final Jesus olha para a mulher, cadê os teus acusadores? Não ficou nenhum, e Jesus disse para ela, eu também não te condeno, vá em paz e não peques mais. Foi justamente a resposta final que Jesus disse a essa mulher, vá em paz, a tua fé te salvou, vá em paz. Mas, diante dessa parábola dos dois devedores, qual foi ou qual é a sua dívida diante do Senhor? Não importa qual o tamanho da sua dívida, não importa o que você fez, não importa quais pecados você cometeu, não importa o quão distante você andou do Senhor. O que importa é a graça redentora e salvadora do Senhor, que te coloca num lugar de filho, num lugar de filha do Senhor, num lugar onde Ele te chama para estar com Ele. Ele não te despreza, Ele não julga você pelo seu passado, mas Ele quer te dar uma nova vida, uma nova história. E nessa história, 3 coisas Simão negou de fazer com Jesus. E as 3 coisas que Simão negou de fazer com Jesus, a mulher, por outro lado, sem uma intenção propriamente dito do ritual,
aquela mulher cumpriu. E as 3 coisas que Simão negou fazer-se a Jesus fazia parte, inclusive, de um ritual, de uma tradição judaica quando se recebia um convidado. E é justamente o que Jesus vai conversar ali com Simão e vai dizer: olha, Simão, eu cheguei aqui na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Fazia parte da tradição judaica, quando um convidado chegava, que aquele convidado, então, o anfitrião, o dono daquela casa, chamava o seu servo, chamava um dos seus servos e fazia com que aquele servo lavasse os pés dos seus convidados e secasse os pés do seu convidado. Por quê? Porque aquele convidado veio da rua, e a rua era uma rua empoeirada, não tinha asfalto, né? Inclusive aqui no Canadá nós temos o hábito de, quando a gente entra numa casa, a gente tira o sapato, a gente não entra com o sapato na casa, a gente sobe descalço, sobe de meia, né? Então aqui eu aprendi que tem que ter muito cuidado com a meia, para andar com a meia furada, né? Mas naquela época, então, quando o convidado chegava, para que ele não ficasse com o pé sujo, o intuito não era de não entrar com a sujeira propriamente dito na casa, mas era dele não permanecer com o pé sujo, mesmo porque ele ia se assentar à mesa, e a mesa não é como nós sentamos hoje, tem uma cadeira, tem uma mesa, então a gente senta e os pés ficam debaixo da mesa. Não. Era uma mesa muito baixa, era um lugar baixo, e eles sentavam-se no chão, era a altura do chão, e os pés ficavam para trás. Por isso é que aquela mulher vai atrás de Jesus para lavar os seus pés. Então, o pé ali, estava ali, né, à vista de todos. E é claro que o pé tinha que estar limpo, o pé tinha que estar lavado. E Simão não providenciou isso. O que significa, queridos, hoje, né? E aí eu quero chamar agora, pegar esses 3 símbolos aqui, que Simão negou-se a oferecer a Jesus, e a pecadora, aquela mulher, ofereceu a Jesus. Esses 3 símbolos, o que eles significam hoje na minha e na sua caminhada? Hoje nós não temos mais essa tradição de lavar os pés. Mas quando a gente vai entender o que significa lavar os pés, a gente viu que Jesus, querendo ensinar os seus discípulos sobre como servir, que aquele que quisesse ser o maior fosse o menor, aquele que quisesse ter um lugar de destaque fosse aquele que serve, Jesus pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Então, o ato de lavar os pés é um ato de serviço, um serviço a Jesus. Será que nós temos de fato entregado o nosso serviço a Jesus? Será que nós temos tido tempo de servir na obra do Senhor? Nós temos tido tempo de dedicar à obra do Senhor? Será que nós temos hoje condição de dizer assim: não, eu até que sirvo, mas deveria servir mais? E observe, a gente fala assim muitas vezes, servir a obra do Senhor. E aí você já pensa logo, o que eu vou fazer na igreja? Eu vou arrumar os bancos, eu vou abrir o culto, eu vou dirigir o culto, eu vou varrer a igreja, né? A gente pensa logo nas atividades dentro do templo. Mas servir a Jesus, você lembra que Jesus falou assim uma certa vez? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, eu estava no hospital e foste me ver, eu estava na prisão e foste me visitar. E aí as pessoas perguntaram: Jesus, quando é que nós te vimos nu, com fome, com sede, no hospital, na prisão? E aí Jesus diz o quê? Todas as vezes que vocês fizerdes isso a um dos meus pequeninos, a mim fizerdes. Então eu quero hoje que você entenda que servir a Deus e essa disposição para servir, essa disposição para lavar os pés, para servir, não é só o trabalho que você executa no templo, mas é aquilo que você faz para as pessoas. Quanto tempo faz que você não vai na casa de alguém e você lá ali na casa dessa pessoa, você ajuda aquela pessoa? Uma mãe que ganhou um filho recentemente, precisa de ajuda ali para limpar a casa, para arrumar. Isso é serviço. Alguém que se mudou, você se prontifica: olha, eu vou ajudar ali na sua mudança. Isso é serviço. Alguém que está internado em hospital, você vai visitar aquela pessoa, você vai estar ali acompanhando, você vai estar ali. Isso é serviço. Queridos, servir a Deus não é somente aquilo que você faz nas 4 paredes do templo, arrumar banco, limpar cadeira, varrer chão. Não, servir o Senhor significa servir as pessoas. E talvez você esteja muito preocupado em como você vai
servir no templo. E o Senhor está te chamando hoje para você servir as pessoas. Servir o seu pai, servir a sua mãe, servir pessoas, os seus vizinhos, servir os seus amigos. Que você impacte a vida dessas pessoas no serviço. Quando você faz isso, você está fazendo para Jesus. Aquela mulher não cansou de, com as suas lágrimas, lavar os pés de Jesus e secar com seus cabelos. Ainda que você, como a gente usa, dê o seu próprio sangue para ajudar alguém, para servir alguém, não abra mão de servir as pessoas. Mas um segundo ato, um segundo gesto que Simão negou-se a oferecer a Jesus. Aqui a Bíblia diz que Jesus disse assim: olha, você não me beijou, Simão, quando eu entrei. E o que significa esse beijo, querido? Na tradição judaica, tinham 3 tipos de beijo. O beijo que era o beijo de 3 níveis, quando a pessoa era do mesmo nível que a outra. Então, quando 2 pares se encontravam, então eles se beijavam no rosto. Um dava um beijo no rosto do outro, porque eles eram pares. Eles eram ali pessoas no mesmo nível, no mesmo patamar. Quando era um discípulo que estava tendo um encontro com seu mestre, aquele discípulo não beijava no rosto do seu mestre, mas aquele discípulo, a Bíblia diz que beijava na mão do mestre. Então, era um sinal de respeito. Então, aquele discípulo, quando se aproximava do mestre, beijava-lhe a mão. E um terceiro nível, quando a pessoa era um servo e o seu senhor chegava, aquele servo, ele se abaixava e beijava o pé do seu senhor. Então, eram esses 3 níveis de beijo que a tradição judaica fazia. Mas vamos colocar aqui, o que significa esse beijo? Quantos filhos aqui têm o costume de beijar no rosto do seu pai? Eu acho muito lindo, muito precioso quando eu encontro com meu pai, abraço e dou um beijo nele. Isso é sinal de quê? Isso é sinal de afeto, isso é um sinal de respeito, isso é um sinal de amor, isso é um sinal de consideração, isso é um sinal de honra. Esse beijo que Jesus foi negado, o que Simão estava dizendo para ele: eu não te respeito, eu não tenho afeto, eu não tenho amor, eu não tenho consideração e eu não te honro. Ao contrário daquela mulher, observe os 3 níveis do beijo que eu te falei. Ela vai beijar aonde? Os pés de Jesus, porque ela se considerava o quê? Serva. Ela se considerava ali totalmente a serviço do seu mestre. E é nesse lugar que nós temos que nos colocar. E esse beijo, querido, significa: nós temos que ter respeito pelas pessoas. Nós temos que, mais uma vez, eu vou trazer essa lição para que você aplique com outras pessoas. Você tem que respeitar o seu próximo, você tem que respeitar o seu pai, você tem que respeitar os seus parentes, você tem que respeitar as pessoas. Ah, mas eles não me respeitam, vocês não sabem o que eles fazem comigo. Esse respeito tem que vir de você. E esse beijar significa amor também. Então, quando você faz isso, quando você retribui assim, você está dizendo: olha, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Sabia que às vezes um abraço cura mais do que qualquer medicina? Sabia que existem pessoas nesse momento que, se forem abraçadas agora, elas vão ser curadas na alma dela de feridas que ela tem há anos? Talvez o Senhor queira que você não negue esse beijo, ou por outra, não negue esse abraço, não negue esse afeto, não negue esse respeito, não negue essa consideração, não negue essa honra a pessoas que estão no seu caminho. Você já pensou em um dia dar um abraço em um morador de rua, em um mendigo? Você já pensou em um dia dar um abraço naquele vendedor, naquela vendedora que você vai ali no mercado, naquela operadora de caixa? Olha, eu poderia te dar um abraço? E dá um abraço para ela e fala: Jesus te ama. Esse é o beijo que Simão não deu em Jesus. Um beijo de amor, de respeito. É claro que a tradição do beijo pode ser algumas vezes mal entendida. E você tem que ter cuidado com isso. Por isso que eu estou dizendo, não é no beijo literal, mas é essa atitude para com essas pessoas. Porque ali você está honrando ao Senhor. Ali você está abençoando aquela pessoa e tocando no coração de Jesus. Fazendo o que Simão não fez e fazendo o que aquela pecadora fez. Beijou os pés de Jesus. E por último, Jesus diz que ele chegou na casa e Simão não ungiu a cabeça dele.
Essa unção, queridos, eu quero que você imagine que você não está agora no século 21, que você não tem chuveiro elétrico na sua casa, que você não tem chuveiro, você não tem água, você não tem sabão, né? E que toda a água que você usa, ou se você quiser tomar um banho, ou você vai ao rio tomar um banho, ou você vai onde tem um lago, ou você vai trazer um pouco de água para sua casa e você vai se lavar, e é um banho bem assim, né? Meia boca, como se diz. Então, os visitantes, quando entravam nas casas, eles vinham de longas caminhadas, não é em um carro com ar-condicionado, ou ainda de Uber, ou ainda de ônibus. Eles vinham a pé de uma longa caminhada. Então, como se não bastasse, né, a poeira toda que ele enfrentou na rua, né, tudo aquilo, ele tinha, né, aquele odor peculiar de quem está transpirando e está em um lugar quente. Então, quando aquele visitante chegava, ele tinha os pés lavados, ele era beijado, ou seja, ele dizia assim: eu te reconheço, eu te respeito, eu te recebo, eu te considero. O beijo é um sinal de acolhimento. Então ele dizia: eu te respeito, eu te considero. E agora ele tem a cabeça, ele é colocado aquele unguento, aquele óleo com um tipo de perfume que era justamente para aquele convidado se sentir confortável. Não era para que os outros não ficassem incomodados com ele, mas era para ele próprio se sentir confortável. Ele ia se sentar a uma mesa, ele ia comer uma refeição junto, e ele tinha que se sentir limpo, ele tinha que se sentir lavado, ele tinha que se sentir ali em condições de compartilhar aquele ambiente com outras pessoas. E como se não só bastasse isso, o óleo também, aquele azeite, aquela especiaria com aquele perfume, afastava um inseto muito incômodo quando você está na mesa comendo, que é o quê? A mosca. Então, a gente até brinca hoje em dia, né? Quando tem uma mosca voando, alguém fala assim: você não tomou banho não? Foi? As moscas estão tudo em cima de você. Era mais ou menos isso. Então aquele unguento, aquela unção servia também para afastar aquelas moscas, afastar aqueles insetos que iriam atrapalhar ali aquele momento, que era o momento à mesa. Normalmente era o momento onde as pessoas iam comer junto e celebrar junto. E o que significa isso hoje, nos dias de hoje? Significa cuidado e proteção. Nós temos que ter cuidado quando a gente recebe as pessoas. Cuidado com as coisas que a gente fala. Porque quando você critica as pessoas, quando você recebe asperamente as pessoas, e aí eu quero trazer para esse lado, sabe? Nós temos que ter cuidado com o trato com as pessoas. Porque se você não tiver esse cuidado, o que você vai tirar das pessoas muitas vezes é o pior dela. É aquela fedentina que ela tem. Mas quando você cobre essa pessoa com amor, com esse cuidado, com essa proteção, você vai abençoar a vida dessa pessoa. Então, e outra coisa, você vai afastar as moscas, afastar aquela perturbação, afastar aqueles parasitas, e vamos chamar isso de maledicência, vamos chamar essas moscas desses espíritos imundos que tentam ali atrapalhar as relações. Então, queridos, quando Jesus não teve a sua cabeça ungida, e aí aquela mulher unge os pés de Jesus, o que Jesus estava dizendo: você não teve o mínimo cuidado e você não se preocupou em me proteger desses parasitas, dessas moscas, desses insetos que viriam aqui. Nós temos que ter o cuidado com as pessoas à nossa volta. Cuidado com a saúde espiritual dessas pessoas. Cuidado com a saúde sentimental dessas pessoas. Sabe? As pessoas hoje elas são feridas de todas as formas, de todos os lados. Talvez você esteja em um ambiente de trabalho aonde o seu superior, aonde o seu chefe é uma pessoa que age e fala coisas que não devia falar. Mas você tem esse óleo da unção que quebra esse jugo, que quebra esse mau cheiro dessa indignação, que cura as feridas da alma, que traz alívio, que traz refrigério, que protege, que guarda, que afasta essas coisas. Sabe por quê? Quando uma pessoa ela tem o coração no Senhor, não importa aquilo que você fale, a boca dela sempre vai estar glorificando ao Senhor. Não importa como você é tratado, a sua boca está cheia de palavras de bênção, palavras de alegria, palavras de incentivo. E é esse momento que mostra justamente quem você é.
Quando diante de uma situação ruim, diante de uma palavra áspera que você recebe, você devolve uma palavra de amor, você devolve uma palavra de bênção, uma palavra de alegria para aquela pessoa que tentou lhe ferir. Isso significa que existe o óleo da alegria sobre a sua cabeça. Essa proteção foi negada a Jesus. Por isso é que muitas pessoas hoje estão aí, ó, deu, tomou. Né? Falou, vai ouvir também. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para colocar gasolina na fogueira, mas nós somos chamados para colocar óleo nas feridas. E essa parte do óleo na ferida me remete diretamente àquela passagem que Paulo vai dizer: olha, se está alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros e ele ungirá com óleo. O óleo, querido, não é nenhum amuleto para trazer cura. O óleo que Paulo estava dizendo era justamente o óleo que ajudava a curar as feridas. O que o salmista Davi disse: unge a minha cabeça com óleo, porque o pastor ungia a cabeça das suas ovelhas com óleo e evitava com que os parasitas, as moscas, pousassem na sua cabeça e colocassem os ovinhos, as ovas no ouvido daquela ovelha, e aqueles ovinhos ali, aquelas moscas iam entrar no cérebro, ia virar uma bactéria, ia causar dor tremenda na vida. Então, quando o salmista diz: unge a minha cabeça com óleo, é proteção, querido, é cuidado. Proteja a sua mente de Cristo, mas também você é convidado a fazer isso na vida de outras pessoas, proteger a mente dessas pessoas, para que essas pessoas não sejam afetadas com todos os parasitas que andam à nossa volta, tentando colocar os seus ovinhos para que a gente fique louco, para que a gente sinta dor, para que a gente seja ferido. Óleo da alegria. Você tem esse óleo para derramar sobre a cabeça dos seus filhos, do seu cônjuge, na sua casa, no seu trabalho, na onde você estuda. Esse é o óleo que Deus tem sobre a sua vida. E eu quero encerrar na parábola dos dois devedores. Os dois deviam e não podiam pagar. Acontece que um deles reconheceu. A mulher, no caso, reconheceu que era devedora, devia muito. E ela sabia que não apenas não podia pagar, mas ela sabia que foi perdoada. Ela já sabia que o perdão estava sobre a vida dela. Por isso a atitude dela não foi uma atitude para comprar Jesus, mas foi uma atitude de gratidão. Só que o outro devedor, de 50 denários, também devia, não conseguia pagar, mas ele não entendeu que ele estava diante daquele que justifica o homem de todo e qualquer pecado. Eu e você precisamos de Jesus. Eu e você necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Eu e você precisamos desse amor sacrificial ali da cruz do Calvário, tomar posse pela fé do sacrifício de Jesus e dizer: em Cristo Jesus eu sou salvo, em Cristo Jesus eu sou perdoado, em Cristo Jesus eu sou liberto, em Cristo Jesus eu tenho uma nova vida. Eu não posso olhar: eu não sou tão pecador. Você pode dizer: eu não bebo, eu não fumo, né? Eu não faço coisa errada, eu não adultero, eu não tenho problema nenhum. Todos pecaram. O erro de Simão foi se reconhecer justo demais, a ponto de julgar Jesus e aquela mulher. Mas Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Aquela mulher se encontrou perdida, mas ela se encontrou nos pés de Jesus. Que você possa ter um encontro com Jesus e que a sua vida possa ser um constante demonstrar desse amor. Regando os pés de Jesus, chorando nos pés de Jesus, secando os pés de Jesus com seus cabelos, beijando os pés de Jesus e ungindo os pés de Jesus. Como? Servindo as pessoas que estão à sua volta. Esse é o meu e o seu chamado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?